Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Bem-vindo, seja bem-vinda! Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, no ar, pela Web Rádio Cristo Consolador. E aqui estamos, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para compreender o Evangelho, aprender com o Evangelho à luz da doutrina espírita, sem polêmicas, sem ideias pessoais, mas, acima de tudo, procurando estudar em espírito e verdade os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E você está convidado a participar do programa. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através da internet. Vamos iniciar dando continuidade ao nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra assinada por Allan Kardec, que faz parte da codificação espírita. Vamos, então, colocar aqui na tela a nossa apresentação para que possamos acompanhar este estudo. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. E esta é a quarta e última parte do estudo da mensagem do Espírito Santo Agostinho, com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma mensagem longa, muito voltada à educação, e nós, então, dividimos a mensagem em partes para que possamos fazer esse estudo. Se você não assistiu a primeira, a segunda e a terceira parte desse estudo, não tem problema. Você poderá, sim, realizar esse estudo assistindo os vídeos dos programas anteriores no YouTube. Basta você acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita, e você vai encontrar os vídeos do programa ali disponíveis para que você possa assistir. Vamos, então, a essa última parte. São 2 slides, onde nós trazemos a palavra do Espírito Santo Agostinho. Vamos, então, colocar aqui na tela o primeiro slide, vamos aumentar o tamanho para que todos possamos acompanhar a sua leitura. Nos diz, então, Santo Agostinho: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Essa é uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos
o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Essa palavra de Santo Agostinho tem tudo a ver com o que o Espiritismo nos ensina. E, justamente, são sobre esses ensinos que ele se baseia para falar da ingratidão dos filhos e os laços de família. Que ensinos são esses? O da imortalidade da alma, o da vida que continua após a morte, e os laços que nos unem através das reencarnações. É aí, então, que tudo se esclarece. É aí que nós conseguimos compreender os dissabores, as dificuldades, os problemas, e principalmente os que acontecem no lar, no ambiente familiar. É porque nós somos espíritos reencarnados, é porque estamos ligados uns aos outros desde existências passadas. Não é fácil, sem nenhuma dúvida, enfrentar a ingratidão de um familiar, ainda mais quando esse familiar é um filho. Mas nós haveremos de compreender que, no passado, um de nós dois errou, um de nós dois prejudicou o outro. Por isso, então, agora, esse antagonismo, essa mágoa, esse ressentimento, por isso, essa rebeldia. Mas, quando estendemos o olhar através, então, da reencarnação, da imortalidade, da vida que continua, então, nós passamos a compreender melhor toda essa situação e percebemos que não temos que esmorecer, que não temos que entregar os pontos e que essa dor, ela poderá sim ser superada se tivermos fé, paciência e perseverança. E aquilo que hoje não pode ser resolvido, aquilo que hoje não pode dar ainda bons frutos, não precisamos entrar em desespero, porque a vida continua. Então, amanhã teremos a condição, na continuidade da semeadura, de passar a colher os bons frutos, porque a lei divina é de evolução, é de progresso. Por mais teimamos em ficarmos estacionados, uma hora a própria vida haverá de nos impulsionar e vamos querer nos modificar, vamos querer caminhar para a frente. E como dizia Leopoldo Machado, não apenas caminhar para a frente, mas para o alto, nesse nosso destino de chegarmos a espíritos puros. E então nós vamos perceber que as feridas da caminhada desta vida terrena são nada. Serviram, na verdade, para aprendizados muito importantes, muito úteis para o nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Então, Santo Agostinho está nos dizendo nesse texto, que está lá no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada na nossa vida familiar acontece por acaso. Nós somos muito além de família consanguínea. Nós formamos uma família espiritual que remonta a existências passadas e que tem um futuro brilhante pela frente. Mas Santo Agostinho continua. Vamos então ao seu segundo texto, já encerrando a sua mensagem. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem
em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se, nas suas peregrinações, ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Com essa fala, Santo Agostinho encerrou o seu texto publicado no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos lembra que é fato que formamos famílias pelos laços espirituais e que, normalmente, no processo da reencarnação, nós nos juntamos, nos unimos para nos encontrarmos aqui na Terra, neste mundo material. Mas nem todos que formam a família espiritual reencarnam ao mesmo tempo para um reencontro aqui na Terra. Muitas vezes acontece que alguns de nós reencarnamos, outros continuam no mundo espiritual. Mas nem por isso os nossos laços afetivos estão rompidos, porque os que estão desencarnados auxiliam os que estão encarnados. E depois da morte, haveremos de nos reencontrar, como, aliás, também podemos nos reencontrar com os entes queridos que se encontram no mundo espiritual através do sono, quando temos o desprendimento parcial do corpo e vivemos a realidade espiritual. Mas no final do texto, Santo Agostinho nos faz uma lembrança muito importante. Deus quer que, pela lei do amor, prestemos a caridade do auxílio ao próximo. Por isso, ele permite que espíritos menos adiantados do que nós e que não estão ligados à nossa família espiritual reencarnem no nosso seio, junto a nós, para que eles possam, então, receber de nós boas vibrações, boas orientações, bons exemplos. Naturalmente, eles se farão elemento de perturbação, mas é da lei de amor que precisamos auxiliá-los. Amai-vos uns aos outros, nos lembrou nosso Mestre Jesus. E nós temos que fazer todo o possível para a educação moral desse espírito, para que ele, no futuro, mesmo que esse futuro seja realmente em outra encarnação, ele possa finalmente ter tido um encontro consigo mesmo e com Deus, e, por sua vez, possa também auxiliar outros a enveredarem pelo campo do bem. Esse tem que ser o nosso esforço. Portanto, na educação dos filhos, nada fica perdido, porque nós somos espíritos imortais e vamos levar conosco sempre tudo aquilo que é semeado na nossa mente e no nosso coração. Encerramos, então, este estudo da mensagem de Santo Agostinho, mas você está convidado para continuar conosco, porque semana que vem nós vamos dar continuidade ao capítulo 14
de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora está na hora de nós passarmos a palavra ao nosso benfeitor espiritual, Emmanuel, ele que guiou os passos do médium Chico Xavier, de saudosa memória. E Emmanuel foi um grande estudioso do Evangelho. Melhor dizendo, ele é um grande estudioso do Evangelho, porque ele continua trabalhando incessantemente, quer esteja encarnado, quer esteja desencarnado. E ele, então, através de Chico Xavier, muito escreveu comentários em torno das lições do Evangelho e, em especial, das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos trazendo esse estudo no nosso programa. Neste momento, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Hoje vamos destacar do capítulo 6, o versículo 7, que está aí na tela, para que você possa acompanhar. Então, é Paulo dizendo aos Coríntios: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, eis as palavras de Paulo de Tarso, que recebem o comentário de Emmanuel. O seu comentário está publicado no livro Pão Nosso. Vamos mostrar o livro aqui na tela, para quem não conhece. Eis aqui o livro, Pão Nosso. Esta é uma edição bem antiga, tá? Hoje está completamente modificada, mas com o mesmo conteúdo. Abrindo o livro Pão Nosso, no capítulo 142, com o título Revides, nós encontramos o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos então fazer a leitura? Vamos entender como Emmanuel está aqui contextualizando e fazendo com que entendamos o que Paulo quis dizer. Então, passando a palavra a Emmanuel. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se, em muito maior escala, no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam, através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem
nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. Muito bem, trouxemos então a palavra de Emmanuel, publicada aqui no livro Pão Nosso, a respeito desse versículo que está aí na tela, da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Emmanuel está nos lembrando que Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele estava sabendo, por relatos do portador de uma carta da comunidade cristã da cidade de Corinto, que eles estavam em discussões a respeito disto e daquilo, e estavam a ponto já de brigarem, de se desentenderem entre eles. Por isso, Paulo escreve a eles: ora, somos cristãos, seguidores de Jesus. Precisamos colocar em prática os seus ensinos que estão no Evangelho. Ora, por que não calar a boca? Por que não compreender, tolerar? Por que contender, brigar? Jesus não disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, Paulo de Tarso está aqui chamando a atenção da comunidade cristã da cidade de Corinto, que os verdadeiros cristãos não brigam entre si. E Emmanuel estende a lição para lembrar que o problema vai além da igreja, vai além do centro espírita, porque adentra a família, ao lar. Porque muitas vezes no centro espírita, ou na igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, enfim, nós até nos comportamos bem, até procuramos viver em fraternidade com os outros. Mas, quando retornamos ao lar, discutimos, brigamos, nos desentendemos e, às vezes, por bem pouca coisa, por quimeras. Ora, nós precisamos ser cristãos também em família, na rua, no emprego e assim por diante. Ou somos, ou não somos. Não há um meio termo. Ou eu sou espírita e cristão em todas as circunstâncias, ou não sou. Não posso escolher pessoas e circunstâncias para ser ou não fraterno e solidário. O amai-vos uns aos outros não faz nenhum tipo de distinção. Mas nós ainda nos deixamos levar pela mágoa, pelo ressentimento, pelo rancor, e achamos que vamos resolver as situações na base da agressão, seja ela física, seja ela verbal, psicológica. Não. O verdadeiro cristão, e portanto o verdadeiro espírita, tem que ser da paz, do bem, sempre. Ah, mas é injusto o que está acontecendo comigo? É uma injustiça o que estão falando de mim? Que me importa? Eu devo ficar com Jesus e continuar a segui-lo. Por isso, Paulo está fazendo duas perguntas aos coríntios. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por isso, Emmanuel diz aqui que muitas vezes precisamos calar e simplesmente prosseguir no trabalho do bem, como Jesus fez, porque Jesus não brigou com ninguém, não se desentendeu com ninguém, Jesus não fez polêmicas intermináveis, Jesus não cortou a amizade com ninguém. E são esses exemplos que precisamos seguir aqui na Terra, melhor aproveitando esta nossa encarnação. Por isso, Emmanuel
aqui no livro Pão Nosso, no capítulo 142, deu por título ao seu texto Revides, porque nós nos deixamos levar muito por essa questão de revidar, dizer, isso não vai ficar assim. Mas essa atitude é contrária ao Evangelho, é totalmente contrária aos ensinos morais de Jesus. E esses ensinos são base também do Espiritismo. E o Espiritismo os estuda através da imortalidade da alma e da reencarnação. E não podemos esquecer disso. E na comunidade, então, onde nos inserimos, na instituição espírita, no grupo de estudo online, mais do que nunca, precisamos nos amar e evitar essas contendas, rixas, brigas, e que muitas vezes acontecem por causa de pontos de vista pessoais e que nem tem nada a ver com a própria doutrina espírita. Tomemos, então, muito cuidado, relembrando aqui a fala de Jesus, que é para todos nós que nos dizemos cristãos, é para todos nós que nos dizemos espíritas. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E não é por outra razão que o Espírito da Verdade, que comandou a equipe espiritual, que trouxe os ensinos que fizeram surgir o Espiritismo, proclamou para todos nós que abraçamos a doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o amor está à frente. E o amor entre nós, antes de mais nada. E na família, o amor entre os seus membros. Porque somente assim conseguiremos, na sociedade, nesse coletivo dos seres humanos, também amar indiscriminadamente nossos irmãos e irmãs em humanidade, porque todos nós somos filhos de Deus. Precisamos, portanto, conter, transformar os nossos instintos agressivos e não carregar mais mágoa, nem ressentimento, sabendo superar as diferenças e compreendendo aquele que ainda nos ataca. Mas se ele está no mal, nós devemos ficar sempre no bem, porque também Jesus nos ensinou que o mal deve ser retribuído com o bem. Porque se eu retribuir também com o mal, não serei diferente daquele que está me atacando. Então, o Evangelho nos solicita que possamos, então, gradativamente, com o esforço da nossa vontade, amarmos-nos. Porque o amor que rege o universo é o amor que emana de Deus e é o amor que nos deve distinguir dentro da massa populacional deste planeta, até que todos nós consigamos nos amar. Vimos, então, o comentário de Emmanuel sobre o versículo 7 do capítulo 6, da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. E esse estudo dessa carta continua semana que vem, na próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. E eu espero você aqui conosco, realizando esse estudo. Mas agora nós temos que mudar, porque nós vamos para o momento das perguntas. E você, já fez a sua participação no nosso programa? Já enviou a sua pergunta para tirar a sua dúvida a respeito do Evangelho, a respeito do Espiritismo, a respeito da vivência dos ensinos morais de Jesus? Faça isso através do YouTube.
porque nós estamos aqui ao vivo e você já pode mandar aí a sua pergunta. Hoje, como estamos ao vivo, tanto através do YouTube quanto através do Facebook da Web Rádio Cristo Consolador. Mas depois que terminar o programa, o vídeo fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. E você pode ir lá assistir e pode fazer o seu comentário e enviar uma pergunta que traremos aqui para o nosso programa em futura edição. Vamos, então, à primeira pergunta que nos foi enviada. Esta veio lá de São Paulo, capital, assinada pela Sandra Bastos. E ela pergunta: em várias ocasiões, Jesus ressalta a importância do perdão. Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Sandra, que pergunta! É fato, sem nenhuma dúvida, que todos nós temos muita dificuldade em perdoar. Alguns têm mais dificuldade, outros um pouco menos, mas o perdão é realmente um problema para nós. É um dilema da nossa consciência. Perdoar. Perdoar aquele que nos ofendeu. Perdoar aquele que nos fez o mal. E hoje em dia, com a internet e as redes sociais, parece que isso se alastrou. Mas é preciso perdoar. É necessário perdoar. E para isso, nós precisamos utilizar o Espiritismo, que nos tira deste terra a terra da vida humana. Darmos o voo da alma. Lembrarmos que a lei divina é como se fosse uma lei de consequências. Daí porque também utilizamos o termo lei de causa e efeito. Ou seja, para todas as nossas ações existem consequências. Para todas as nossas escolhas existem consequências. E é da lei divina que sempre temos que assumir essas consequências. Quer já nesta atual existência, quer em existência futura. Sabedores disso, nosso olhar sobre a vida e o relacionamento humano modifica. Porque podemos levar para o depois da morte essa situação muito pior. Sim, mágoas, ressentimentos, rancores, ódio, desejo de vingança. No mundo espiritual, isso cresce. Daí os processos obsessivos de perseguições de desencarnados contra encarnados. Por isso, Jesus, vamos trazê-lo novamente no nosso programa, nos disse: reconcilia-te com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Fazer a reconciliação, procurar essa reconciliação aqui e agora, para que depois da morte a situação não seja ainda mais complicada e que não vá reverberar para o futuro, na próxima encarnação. Mas temos dificuldade de fazer isso. E você pergunta por quê? É porque ainda alimentamos o egoísmo. Ainda somos muito egoístas, individualistas, e somos muito orgulhosos. O orgulho, que carrega conosco a prepotência, a vaidade. E como diziam os antigos, aí não queremos dar o braço a torcer, queremos ficar sempre por cima e não admitir que estamos errados e que já deveríamos ter desculpado, já deveríamos ter perdoado, mesmo porque somos necessitados do perdão também dos outros e principalmente de Deus. E Deus nos perdoa, mas solicita que reparemos o mal. Então, precisamos ter esse esforço de combater em nós o egoísmo e o orgulho,
permitindo que a caridade e a humildade cresçam em nós. E aí nós conseguiremos, sim, finalmente, colocar o perdão em ação. Vamos à segunda pergunta que nós reservamos aqui para o programa hoje. Está aí ela na tela. Ela é da cidade do Rio de Janeiro, foi enviada pela Marta de Oliveira, nossa telespectadora, e ela pergunta: no centro espírita, devemos receber toda e qualquer pessoa, independente de sua crença religiosa e do que tenha feito na vida? Filhos de Deus. As contingências atuais desta encarnação são transitórias. Nós não somos este corpo. Nós não somos esta atual personalidade. Nós somos o espírito imortal. Nós somos os valores morais que desenvolvemos e colocamos em prática. Assim como Jesus disse que ele não veio à Terra para os doentes, mas para os sãos, nós, que nos dizemos adeptos do cristianismo, seguidores do Evangelho, não podemos fazer diferenciação entre as pessoas, porque se assim o fizermos, estaremos sendo preconceituosos e discriminatórios. E isso não cabe no Espiritismo. Portanto, não cabe a um verdadeiro espírita. Não podemos discriminar. Todos merecem o nosso auxílio, o nosso apoio. E o Centro Espírita é a instituição humana que congrega aqueles que se alinham em torno da doutrina espírita, representando, portanto, essa doutrina. E, claro, não pode fechar as portas para este ou para aquele. O Centro Espírita é também um hospital de almas. Então, sim, claro que nós devemos receber a todos que queiram adentrar ao Centro Espírita, procurando uma palavra amiga, uma orientação, querendo conhecer o Espiritismo, solicitando um socorro material e assim por diante. Fraternidade e solidariedade são lemas do Espírita. A caridade, colocando o amor em ação, é base do Espiritismo. Então, não há como pensarmos em barrar determinado tipo de pessoa para entrar no Centro Espírita. Perguntemos: por acaso Jesus discriminou alguém? Não, pelo contrário. Ele recebia mulheres que eram consideradas de má vida, prostitutas, viúvas. Ele recebia pessoas doentes, mas recebia ao mesmo tempo fariseus, doutores da lei, sacerdotes. Lidava com todo mundo, onde ele estivesse, em todas as circunstâncias. Nunca discriminou ninguém. E trabalhou com 12 discípulos que vieram, todos eles da pobreza. Vieram de pequenas aldeias espalhadas pela Palestina, principalmente Cafarnaum. Alguns, possivelmente, até iletrados, analfabetos, mas que tinham o coração cheio de boa vontade. Então, no Centro Espírita, nós precisamos seguir esses passos dados por Jesus, esses exemplos. O Centro Espírita é, na verdade, de todos, porque todos somos irmãos. Muito bem, encerramos por hoje essas perguntas e respostas, porque agora está na hora de cedermos a palavra a José Herculano Pires.
que temos um preito de gratidão a ele. Sim, José Herculano Pires, que, aliás, tivemos a felicidade de conhecê-lo lá na nossa juventude, quando morávamos em São Paulo, capital, e tivemos o prazer de assistir o nosso José Herculano Pires. E estamos trazendo para o programa o áudio dos seus comentários a respeito de passagens do Evangelho. Esses comentários ele fazia no encerramento do programa que ele coordenava e apresentava, com o título No Limiar do Amanhã, que está aí na tela, foi ao ar pela Rádio Mulher de 1970 a 1974. Graças à Fundação Herculano Pires, que resgatou os áudios, nós os estamos trazendo aqui, só a parte específica do comentário do Evangelho, para fazer o quarto e último bloco do nosso programa. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não se apegue à letra que mata, procure o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, lemos em Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Paulo recomenda-lhes Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, enviar-vos brevemente Timóteo, para quem também eu esteja animado, conhecendo o vosso estado. Nenhum outro tenho de igual sentimento, o qual sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Paulo, não somente pelas igrejas a que dirigia suas epístolas, mas principalmente pelo cristianismo em si, pela doutrina do Cristo, a sua divulgação e a sua sustentação no mundo. E nós vemos também acentuar-se aí um aspecto que ainda hoje continua a ser doloroso tanto no movimento espírita quanto em qualquer outra expressão do cristianismo na Terra. É a falta de criaturas que geralmente se dediquem, que realmente se dediquem ao trabalho doutrinário com desapego pessoal, voltando-se para a verdade que a doutrina ensina e não procurando injetar, por assim dizer, no campo doutrinário os seus preconceitos, as suas idiosincrasias ou as suas preferências personalistas. Nós vemos que Paulo afirmava aos filipenses, no momento em que lhes enviava Timóteo, ele afirmava que desejava inteirar-se melhor da situação deles, da situação da igreja, porque havia tido muitas informações a respeito, mas ele queria saber de perto, através dos olhos e dos ouvidos de um enviado em quem pudesse confiar. E, ao dizer isto, Paulo se refere aos outros que não podia enviar. Por quê? Porque eles tinham mais interesse pelas suas próprias coisas do que pelas coisas dos filipenses. Quer dizer, tinham mais interesse pelos seus problemas pessoais, pelas suas questões particulares, pelas suas posições personalíssimas dentro do movimento cristão, do que pelos problemas que conturbavam ou que perturbavam a igreja de Filipe e que deviam ser tratados de um ponto de vista superior. Timóteo, como sabemos, era aquele que Paulo considerava o seu filho querido, aquele que ele realmente introduziu no cristianismo com todo o ardor da sua fé e procurou dirigi-lo sempre pelo caminho certo da doutrina espiritual, fazendo-o ver no cristianismo não um meio da pessoa se destacar perante as outras pessoas, da pessoa se tornar mais evidente no meio em que vive, mas sim um meio de levar ao homem o despertar do espírito, a fim de que ele pudesse também
absorver nas lições do cristianismo os elementos necessários para a compreensão da vida maior, que é a vida após a morte. A dificuldade que Paulo encontrava no lidar com outras pessoas fazia com que ele distinguisse Timóteo com estes elogios feitos nas suas epístolas e também com uma posição especial que ele assumia diante do discípulo, considerando-o como um verdadeiro filho do coração. Porque Timóteo tinha o espírito e a vocação do Evangelho. Ele se dedicava realmente ao ensino do Cristo, procurando levar as almas à iluminação necessária, dentro daquilo que ele havia recebido de Paulo. E Paulo, como nós sabemos, recebeu o Evangelho diretamente do Cristo. Paulo é o apóstolo que não foi apóstolo, aquele que veio por último, aquele que, como ele mesmo diz, era um apóstolo que podia se considerar abortivo. Na sua humildade, ele chegava a ter esta expressão. Mas, na verdade, este último apóstolo foi o chamado para trazer ao cristianismo a seiva da verdadeira palavra e do verdadeiro ensino de Jesus. Mais uma vez se confirmou aquilo que o próprio Cristo disse: os últimos serão os primeiros. O último dos apóstolos se tornou o primeiro, porque foi ele que deu ao cristianismo a orientação segura que ele mesmo havia recebido na estrada de Damasco, quando teve a felicidade de encontrar-se espiritualmente com o Cristo e receber dele a bênção necessária para desviá-los dos erros em que incidia no campo do judaísmo, da fé puramente judaica. Essa posição de Paulo diante do cristianismo era seguida, portanto, por Timóteo com um verdadeiro ardor cristão. Timóteo não admitia, como Paulo nunca admitiu, que se desfigurasse o Cristo, que se atribuísse ao Cristo como fizeram alguns apóstolos e muitos discípulos dos apóstolos, impregnados pelas influências da cultura grega do tempo, que se atribuísse ao Cristo uma posição mitológica na história do mundo. Não. Timóteo, como Paulo, sustentava a necessidade de compreendermos o Cristo como a encarnação do Verbo. E neste ponto, eles seriam mais tarde secundados pelo Evangelho de João, pois João, como sabemos, foi dos apóstolos do Cristo o que mais firmemente sustentou a posição natural de Jesus como um homem, um espírito encarnado, o Verbo que se fez carne para trazer aos homens a mensagem espiritual necessária à sua redenção. Assim, temos neste momento de encerramento do nosso programa, na leitura deste pequenino trecho da epístola de Paulo aos Filipenses, temos novamente colocado o problema que ainda hoje agita os meios cristãos e principalmente o meio espírita no tocante à natureza de Jesus. E vemos que a atitude de Paulo nesse terreno já era a de ter cuidado, o máximo cuidado com as próprias pessoas que ele podia enviar às igrejas, a fim de que não levassem para lá a confusão, em vez de levar o esclarecimento, a fim de que não fossem semear o joio em lugar do trigo. O mesmo cuidado precisamos ter hoje no movimento espírita. O que nos deve interessar não é a nossa opinião pessoal nisto ou naquilo, mas sim a firmeza com que pudermos seguir os princípios da doutrina espírita. E esses princípios estão firmados, como nós sabemos, na codificação de Allan Kardec. E estes princípios, por sua vez, têm a sua base mais profunda, as suas raízes mais penetrantes nos próprios evangelhos de Jesus. Essa palavra de José Herculano Pires, que, aliás, convidamos a você para pesquisar a sua biografia. Ele que nos deu um legado de mais de 40 livros, que traduziu as obras de Allan Kardec, enfim, fez um trabalho maravilhoso. Encerramos, ou estamos encerrando, o nosso programa, O Evangelho em Espírito e Verdade. Esta edição, porque estaremos de volta semana que vem. Anote, não esqueça, a partir das 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador,
transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, calma, você pode assistir o programa depois, porque o vídeo fica disponível no YouTube. E você tem dois caminhos: o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Hoje a internet nos facilita bastante. Espero que você tenha gostado da edição do programa, tudo o que trouxemos, o seu conteúdo, e que possamos estar juntos semana que vem para mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Paz no seu coração. Um grande abraço e até semana que vem.